E aí, Sociedade Pinguim, muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. É nosso primeiro palco do ano e também nosso primeiro conteúdo do podcast do ano. Então, eu quero aproveitar e deixar aqui o nosso feliz 2025 para todo mundo que está nos ouvindo. Desejamos para vocês um próspero ano novo, um ano cheio de saúde e muitas oportunidades de trabalho. E como a gente sabe que a área de tecnologia é uma área bastante concorrida, independendo aí de qual momento você está na sua vida, nós decidimos trazer uma convidada super especial, que é a Lari Azevedo. A Lari, gente, ela é uma queridíssima, tá? Primeiramente, quero deixar isso claro. E eu vou apresentá-la um pouquinho para vocês e logo, logo vou passar a voz. Ao pessoal que está aqui na cal com a gente, eu vou pedir um favor. Toda vez que surgir uma dúvida, vocês quiserem pontuar alguma coisa que a Lara estiver falando, vocês têm aí o espaço dos comentários, mas tenta contextualizar a pergunta, porque elas serão respondidas no final. Então, para a gente saber exatamente o que perguntar, já pergunta tudo bonitinho, direitinho, que a gente responde no final, beleza? Então, vamos lá. A Lari, ela é influencer no campo da tecnologia, tá? E ela sempre tenta trazer uns conteúdos mais dinâmicos, uns conteúdos mais tranquilos e acessíveis, o que eu achei muito interessante, tá bom? E o currículo dela também não é leve, tá? A gente trouxe para vocês uma profissional de front-end. Ela é software engineer no iFood, dona do certificado da Microsoft MVP e também é mentora de carreira em programação. Ela espalha a palavra do front-end aonde ela vai e da maneira mais fácil possível e sempre tenta ajudar a galerinha que está tentando entrar nesse mercado de trabalho, que não está conseguindo oportunidade de trabalho, a conseguir melhorar o seu currículo, melhorar o seu portfólio, conseguir oportunidades melhores, inclusive, e para quem já está na empresa, conseguir identificar oportunidades dentro da empresa. Não é isso, Lari? Falei certinho? Seja muito bem-vinda. Nossa, depois dessa introdução eu tô quase emocionada de verdade. Eu tô fazendo a transmissão aqui junto, tipo, perderam caras e bocas aqui que eu tava fazendo com a apresentação. Isso mesmo, Tati, tudo certinho. Inclusive, é uma grandíssima honra estar aqui, sendo convidada pela Sociedade do Pinguim para estar trazendo esse conteúdo que vai ser uma discussão bem interessante que eu espero que agregue muito para vocês. Bem-vinda, seja muito bem-vinda. E agora eu tô com vergonha, porque eu tô parecendo ao vivo. Lari, o palco é todo seu, fique à vontade, estamos aqui à sua disposição. Qualquer me dá um toque que eu apareço, tô aqui junto com você. Maravilha. A princípio, eu quero só ver aqui para compartilhar minha tela, para trazermos os slides. Já consegui aqui. Achou? Uhum. Cuidado que ele Isso tem a opção de compartilhar a tela do seu computador inteiro. Se você não tiver esse objetivo, ele tem a opção de compartilhar uma tela específica, tá? Perfeito, mas eu já coloquei aqui a tela específica. Consegui trazer. Se está todo mundo vendo aqui o meu slide, esse sendo o objetivo, vamos já seguir. Vamos lá, chat, se manifestem. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Eu só tenho que dizer aqui, o Joaquim falou um negócio ali do pau no gato, não gosto desse termo, tá? Porque afinal de contas eu sou gateiro, eu tenho 6 gatos, essa expressão não é muito favorável pra mim não, tá? Brincadeira. Gente, a Lari é a mulher dos gatos. Respeita. Eu mesma. Quem quiser agradecer a minha palestra aí, quiser me fornecer um gato de preferência siamês, eu tô aceitando, tá? Lindo. Ó, o chat falou que tá tudo certo, tá aparecendo certinho. Maravilha. Sendo assim, gostaria muito de primeiro agradecer de fato a atenção, a presença de todo mundo aqui, que esse conteúdo vai ser riquíssimo para vocês, eu não tenho dúvidas. Afinal de contas, é um título um pouco chamativo, porque afinal de contas, front-end é o novo full stack. O que de fato chama a atenção é a gente pensar que a nossa profissão como desenvolvedores front-end está destinada a se tornar uma outra profissão por talvez consequência do destino, do mercado de trabalho, das oportunidades que a gente vai ter, dos desafios ao longo da nossa carreira. Ou principalmente a gente começa como desenvolvedor front-end, mas com, no fim das contas, a premissa de virar um full stack em algum momento da vida. Então, eu quero trazer muito essa reflexão hoje no nosso conteúdo sobre o que mais é necessário para a gente criar umas telas bonitas aí e até onde a gente vai, de fato, em relação a essa carreira, essa nomenclatura que nós temos a respeito da nossa profissão.
Mas antes de tudo, eu preciso dar um aviso para todo mundo que está assistindo essa palestra ou vendo a gravação do que você não deve esperar dessa palestra. E você não deve esperar uma resposta pronta, mas você deve entender o contexto e as motivações que estão por trás de tudo que a gente vai discutir aqui. E principalmente, não tem uma questão do roadmap, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que podem ver esse título e podem esperar isso, só que isso também não está incluso nesse conteúdo. Ainda assim, é uma discussão que eu quero que vocês engajem bastante, prestem atenção e, por favor, compartilhem a opinião de vocês junto comigo, ok? De uma forma que não precisamos brigar. Não há por que ter rinhas entre front-ends, back-ends, full stacks ou qualquer outra random stack que a gente possa ter aí no mercado. Mas antes disso, pessoal, eu fui muito bem apresentada aqui, inclusive tô até lisonjeada, mas eu vou fazer um reforço aqui da minha apresentação para vocês. Eu me chamo Larissa Azevedo, eu sou Microsoft MVP nas categorias de Web Development e Developer Tools, pelas minhas contribuições com a comunidade de tecnologia ao longo desses últimos 3 anos. Na verdade, eu já estou há cerca de 10 anos na área de tecnologia. Sou graduada em jogos digitais, tenho desenvolvimento. Aliás, eu tenho formação em um bootcamp de desenvolvimento full stack, então o local de fala que está tendo. Porém, boa parte da minha jornada foi como desenvolvedora front-end, além da formação em jogos digitais. Também sou palestrante, sou software engineer e também sou mentora de carreira de desenvolvedores. E além do que, mãe de só por enquanto 6 gatos. Estou aumentando aí o número de meta que eu tenho para ter gatinhos ao longo desses anos. Mas uma coisa que eu preciso que vocês entendam a respeito de mim. Eu sou formada em jogos digitais, mas eu me tornei front-end. Então, como de fato surgiu a Lari front-end nessa jornada toda? Porque, de fato, a gente pensa que a gente pode seguir a graduação que a gente escolheu no início de jornada, ou principalmente que isso vai ditar toda a nossa jornada a partir daquele ponto. Muita gente aqui pode ter se formado em ADS, ter se formado em sistema da computação, ter se formado que nem eu em jogos digitais, mas foram as oportunidades que eu tive ao longo do caminho de experimentar outras áreas, outros conhecimentos, que me trouxeram cada vez mais a clareza para que eu tomasse isso como um ponto de partida que eu quisesse seguir como carreira mesmo. A área de jogos, ela é interessante? Muito. É uma coisa que eu ainda tenho paixão? Com certeza. Ela é tão desafiadora quanto front-end? Também, com certeza. Porque eu via na área de jogos uma questão de, por exemplo, você ter muito mais desafios para conseguir trabalhar com aquilo que você verdadeiramente quer. Apesar de tecnologia ser muito uma ferramenta, ser um instrumento qualquer aí que você acaba dominando em um determinado ponto da sua carreira, que vai levar você a sempre fazer um determinado objetivo, que é você entregar o software que você está desenvolvendo, seja ele um site, seja ele um aplicativo, seja ele uma API, ou seja ele um jogo finalizado. Então, a minha jornada, ela perdurou muito a respeito disso. Eu fui formada em jogos. No 4º semestre da faculdade de jogos digitais, eu tive uma matéria de jogos para a web. E até aquele ponto, faziam cerca de 4 anos que eu já estava na área de desenvolvimento. Eu detestava desenvolvimento web. Pra surpresa de muita gente, ou talvez nem tanto. Por quê? Eu não gostava de tecnologias web, eu tinha um ranço absurdo de JavaScript. Por quê? Porque eu não conhecia, porque eu não sabia codar direito com aquele negócio. Eu falava, gente, isso aqui tá dando muita dor de cabeça, nem compensa pra mim estudar isso daí. Até o momento em que eu peguei de fato pra estudar direito, pra matéria que eu queria me sair bem, que era a matéria da faculdade de jogos pra web. E a partir daquele ponto, aquilo, tipo, parece que abriu um caminho novo na minha cabeça. De, por exemplo, agora que eu entendi isso corretamente, eu consigo ver as vantagens, eu consigo entender quais são os ganhos que eu tenho a partir daquilo, através do contato e do aprendizado repetitivo. Então, ou pelo menos do reforço do aprendizado que eu estava tendo naquele momento. Então, a partir daquele semestre da faculdade, eu voltei a me interessar pela matéria de desenvolvimento web. E aí vieram outras oportunidades na qual eu resolvi agarrar para trabalhar mais com desenvolvimento web. O intensivo de full stack, e, consequentemente, as oportunidades como front-end, porque ainda que eu soubesse back, eu preferi seguir como front-end. Então, o que a gente já pode tirar de lição dessa minha história para vocês é que a área de tecnologia, ela é um leque imenso com muitas possibilidades. Você não vai saber tudo, obviamente, porque eu não sei tudo, a pessoa mais experiente, ou pelo menos a que tem mais anos na área, também não sabe tudo, e tá tudo certo, a gente não precisa saber tudo.
mas a gente consegue saber o suficiente naquilo que a gente escolheu se tornar bom. Isso eu quero que vocês entendam, porque é uma coisa, tipo assim, extremamente nichada? Sim. É absurdamente focado? Sim. Mas é essa a solução que você toma, a decisão que você toma de conseguir se tornar bom e, consequentemente, você ser um profissional de destaque, você ser uma pessoa que não necessariamente vai ficar sofrendo e perdurando para conseguir alcançar seus objetivos, porque você tem um foco naquilo que de fato é importante para você. Então, esse daqui já é a primeira coisa que eu quero que vocês tirem de lição a partir da nossa conversa aqui hoje. Mas ok, voltando agora a entender a questão do front-end em si, porque afinal de contas, o front-end ele teve um começo, assim como eu tive um começo, assim como vocês também tiveram um começo, e é por esse começo que eu quero que a gente comece aqui. O começo do começo do começo é muito começo, né? Mas ok, primeiramente a gente vai entender a história do front-end, ou na verdade, o que no fim das contas é o front-end, se não a web. Entender, de fato, a história da web, acho que vai fazer mais sentido aqui pro momento. Mas a gente vai voltar para aquela coisa nos anos 90 e tudo mais, não sei o quê. Ok, eu vou ser um pouco mais sucinta nesse quesito. Porque assim, a gente poderia olhar, mas o primeiro site da web e tudo mais. Mas ainda não. Ainda não precisa chegar a esse ponto, ok? Mas eu quero contextualizar vocês algumas coisas sobre, sim, o início do desenvolvimento web. Por que que ele nasceu e por que o front-end é o front-end que nós temos hoje, tá bom? Mas antes de tudo, só para contextualizar aqui para vocês. Quem aqui assistiu a série Dark, que teve aí um hype uns anos aí, mais ou menos em 2023? Quem aqui assistiu essa série? Série top, olha lá, o Felipe respondeu. Não sei se tem alguém aqui mais que acompanhou. Não entendi nada ali. Tá tudo certo. Eu também precisei, tipo, dedicar um bom tempo de pesquisa pra conseguir entender a série. Assim, perfeito. Mas eu quero trazer essa analogia justamente pautando nessa série, porque, assim como o Dark, a grande questão deles ali era a pergunta não é onde, mas quando. Pra quem assistiu a série já conseguiu pegar essa referência. E com a história do front-end, tem uma coisa muito parecida. A pergunta não é como, mas por quê. Ok, tá um pouco confuso? Vamos esclarecer isso aqui agora. Vamos de fato olhar para essa parte da história do desenvolvimento web e eu contextualizo para vocês essa pergunta de não é como, mas por quê. No início da web, as páginas lá naqueles anos 90 e tudo mais, a web ela tinha uma função muito diferente da que nós temos hoje em dia, que é basicamente tudo que a gente consome está na web. Só que naquele tempo ela tinha uma função muito diferente, que era basicamente a gente ter as páginas estáticas ali construídas com HTML muito mais simples do que a gente tem hoje em dia. Aquelas primeiras versões lá em 1900, sei lá, acho 91 por aí, tudo mais, era uma coisa assim muito sucinta somente para compartilhar documentos. Não era a web como a gente conhecia hoje, como a gente vive hoje. E aí, aos poucos dos anos, a gente foi tendo a necessidade, e gravem bem essa palavra, a necessidade de incluir novas ferramentas para suprir algum problema que a gente tinha ou estava começando a enfrentar naquela época. Por exemplo, o CSS ele foi introduzido lá em mais ou menos 96. JavaScript veio um pouquinho antes, surgiu em 95, mas depois que foi entrando lá para a web. Como a gente formatava apenas o HTML, porque ainda não tinha CSS ou JavaScript para a web, a gente formatava tudo no formato tables, ou table layout. Quem aqui já viu aquelas páginas lindas, maravilhosas, assim, com um layout de dar água na boca, só que não, feitos com tabelas? Alguém aqui já viu isso? Era a negra do front-end. Então, quem lembra dessa pedrada, essa coisa linda, maravilhosa, sabe a dor que era. Por quê? Você precisava mandar determinada formatação, só que você não tinha CSS naquela época. Então, a formatação que você fazia era assim com HTML puro. Quem aqui já começou a estudar HTML, teve ali que fazer uma tabela com determinada coisa, teve que usar as propriedades. E olha que a gente não tinha tantas propriedades assim antes. Mas teve que usar muita propriedade, pseudoclasse, esse tipo de coisa. Aliás, classes ainda não. Mas, por exemplo, usar a própria ferramenta para poder deixar ela o minimamente estilizada possível. A gente teve essa época dos layouts em tabela na web. Logo depois veio a era do CSS e tudo ser baseado em div. Tudo bem, já começou ali a dar uma melhorada. Os layouts estavam um pouquinho mais ok e tudo mais.
Logo em seguida, a gente começou a vir adequação para os frameworks e para as bibliotecas que a gente veio vivendo, que é uma coisa mais recente do front-end. Mas vamos olhar, tipo assim, um pouco mais no quesito da história. Quais foram os problemas que a gente estava enfrentando naquela época que levaram a gente a ter que evoluir cada vez mais as ferramentas? Alguns tipos de problemas que a gente vinha enfrentando, principalmente na construção das aplicações, a adequação das novas ferramentas e os problemas que a gente vinha resolvendo. Tinha a época dos layouts, veio aí o CSS para ajustar. Veio, por exemplo, uma guerra sobre a Netscape com uma outra empresa. Então, tipo, tinha empresas competindo com o avanço tecnológico e a web também foi influente disso. Teve empresas que trouxeram determinada ferramenta, tiveram empresas que trouxeram outras coisas. Então, também estava nesse contexto de quem domina mais a ferramenta, quem domina mais o desenvolvimento daquilo, para poder se popularizar mais ali no mercado, valorizar a sua solução e, consequentemente, fazer a promoção da web em si. Então, a evolução do front-end, a gente pode entender que ela se deu muito porque tinha avanços a serem feitos baseado em problemas que a gente precisava resolver. Quem resolvia esses problemas mais rápido, consequentemente, já estava mais em vantagem. Então, é isso que a gente pode perceber até aqui. Essa evolução se dava muito porque nós temos um desafio aqui de ser a empresa mais tecnológica e que está trazendo as soluções mais viáveis possíveis para esse contexto, entendeu? Eu quis ser muito breve aqui na questão da linha do tempo do front-end, porque eu ia ficar falando isso aqui por muito, muito, muito tempo, porque teve muita coisa aí no meio até, por exemplo, a gente chegar na parte que hoje, que a gente adota, por exemplo, frameworks, bibliotecas, a gente tem diferentes tipos de aplicações, SPAs, a gente tem diferentes frameworks, a gente tem agora a modernização a partir de 2015 para cá, dos frameworks e tudo mais, da evolução do JavaScript, do surgimento do Webpack, da implementação de TypeScript, todas essas coisas. Mas o que a gente pode perceber aqui também é que sempre tinha uma tecnologia nova, uma inovação, vinha aquele momento de fama, nossa, pronto, isso aqui é tipo o revolucionário do negócio. Só que com base nisso também chegava o quê? Um outro problema ou uma necessidade que a gente tinha que enfrentar a partir daquele momento, e aí vinha essa solução, e o que acontecia? O ciclo se repetia. Porque vinha essa nova tecnologia para essa solução, inovação, uau, fama e tudo mais. Vem o problema, vem a solução, tudo se repete. Então, isso daqui é bem relacionado a Dark quando a gente pensa. Mas agora vamos entender. Quais as mais recentes tendências e as transformações que nós tivemos em relação a desenvolvimento front-end? Porque a gente entendeu que ele veio a partir de problemas que a gente enfrentava no passado, com essas dores solucionadas para o que a gente tem hoje. React, por exemplo, quem não conhece React, que ele é basicamente para tipo, solucionar, trazer de uma forma mais facilitada para a gente construir aplicações com uma forma mais fácil, tudo envolvido em JavaScript, mas ainda assim é desenvolvimento web. Todas essas tendências, todas essas tecnologias vieram de facilitações. E essas facilitações poderiam ser muito na questão de construção das aplicações, poderia ser na questão de desempenho, poderia ser na questão de performance, poderia ser na questão de segurança, acessibilidade, muitas dessas coisas. Então, as tecnologias e tendências que a gente pôde observar nesses últimos anos, muito pautadas em componentização e reutilização, o mobile first, o offline first, o server-side rendering, o static site generator, as PWAs também, eu tô falando muito termo aqui, o pessoal pode ficar meio confuso. O BFF, que é o Backend for Front-End, os desempenhos e otimizações que a gente precisava trazer nas nossas aplicações web e principalmente as ferramentas e as automações. Mas olha, como eu falei para vocês ficarem atentos aqui, tem muito mais aspectos que eu poderia ter abordado nessa talk, só que isso daqui não se trata de um roadmap. A verdade é que eu quero que vocês entendam e internalizem isso de que se aquela ferramenta, aquela solução existe, é porque algum problema, em algum momento da jornada, aconteceu para que aquilo surgisse. Então, cabe a você entender qual é o problema que aquela tecnologia resolve. Dessa lista toda de tendências e tecnologias, o que isso daqui realmente busca otimizar ou resolver? Por exemplo, o mobile first. Tudo bem, a gente pode entender que é primeiro a gente conseguir o desenvolvimento de uma aplicação de forma reativa. Reativa não, perdão. Responsiva. Responsiva por quê? Porque ela precisa ser primeiro acessível
ou modelarmente mais fácil para modelar para aplicativos mobile e depois estendida para web. Ou seja, se isso é uma necessidade do software, a gente aplica o mobile first. Agora, quando a gente fala de componentização, reutilização, que problema que isso visa resolver? Repetição de código, reutilização e tudo mais, uma refatoração mais simples, uma escala daquele projeto que você está implementando, um design system, esse tipo de coisa. Então, se atendem sempre no que aquilo busca resolver e se faz sentido você entender, aprofundar o seu conhecimento naquilo, estudar e implementar aquela tecnologia, ok? Como eu falei, isso daqui não é o roadmap. Eu não quero que nenhum de vocês saiam correndo daqui, pegando para estudar tudo, absolutamente tudo a fundo que eu tô falando aqui para vocês de fato se tornarem um full stack. Mas eu quero que vocês entendam a construção disso, o passo a passo e o porquê isso faz sentido, se faz sentido para a jornada de vocês, ok? Mas ok, mas se tudo isso daí surgiu, por que a gente tem tudo isso? Por que o front-end continua expandindo tanto? Por que a gente tem tantas preocupações, sendo que era uma coisa só de, tipo assim, fazer tela bonita? Por que expandiu tanto em relação a isso? Tanto de ferramenta que nos surgiu esses últimos anos? Isso porque a expansão do front-end ela pode se dar por alguns motivos, tais quais facilidade de lidar com algumas questões que não eram responsabilidade do front-end antigamente. Por exemplo, a experiência do usuário ser mais rica e interativa, isso a gente consegue promover através da otimização de performance e acompanhamento dessas métricas. O desempenho, a manipulação, processamento de dados do lado do front-end, que traz uma fluidez, ou pelo menos a sensação de fluidez dos dados muito mais rápida. E principalmente, a procura por profissionais com essas habilidades mais flexíveis também incentivou a mudança e principalmente que as pessoas buscassem mais se aprimorar nessa era do front-end. Ou seja, o profissional que sabe dar conta de determinadas coisas se sobressai sobre outros que não sabe entender o real problema, sabe aplicar a solução para aquele problema. E é claro, a autonomia no desenvolvimento de aplicações, porque nós estamos num mundo muito rápido, muito versátil. Então, tudo que é mais acelerado e mais rápido, consequentemente, se destaca. Pode não ser uma coisa tipo assim, se tem qualidade junto com quantidade. Mas a questão é, se as coisas evoluem rápido, consequentemente a gente precisa ficar atento com isso. Então, ter essa autonomia, trazer essa flexibilidade, esse desenvolvimento de uma forma mais tranquila, também é um fator que ajudou muito na expansão do desenvolvimento front-end. Aí a gente volta naquela pergunta de que, além do front-end, a gente tem que saber mais o quê? Eu falo tem que, entre aspas, porque eu sou muito daquela filosofia de, tipo, a gente não tem que nada. Originalmente, tipo, não é alguém que tá pegando e riscando em pedra tudo que a gente precisa saber. Por isso que o tem que é muito relativo. O que é interessante você conhecer a respeito de desenvolvimento front-end moderno. Então, o tem que seria interessante você conhecer algumas coisas como noções de back-end, noções de design, segurança, acessibilidade, escalabilidade e performance, monitoramento, cloud, boas práticas de programação e automações. Isso daqui por quê? E, claro, eu não coloquei todas as áreas aqui. Mas isso porque são áreas relacionadas com desenvolvimento front-end, porque um front-end só por ser front-end não vai fazer todo o trabalho sozinho, ou ele vai ter muita responsabilidade e vai demorar muito mais para fazer as suas entregas, tendo em vista que a gente falou agora há pouco sobre agilidade. Então, noções de back-end, tudo bem. A gente tem ali, sabe como otimizar a aparição dos dados, as requisições, questões de segurança, porque tem sim segurança no front-end. Noções de design que também influenciam na usabilidade, na navegação, na correção de bugs, inclusive. Acessibilidade, que não é somente um dever, é um direito. Escalabilidade e performance, porque se tudo que a gente consome está na web, logo isso também precisa ser o mais acessível possível, porque cada vez mais pessoas estão com acesso à internet hoje. Então, isso realmente tem que ser ofertado para as pessoas. Questão de monitoramento, o que sobressai você em uma empresa, um processo seletivo, no mercado de trabalho no geral? Você saber monitorar, você garantir, mesmo depois da sua entrega, a qualidade daquilo que você desenvolveu. Isso também é muito importante. Questões de cloud. Que empresa hoje não está investindo em cloud, entendeu? Porque sabe os benefícios disso.
as boas práticas de programação, para a gente sempre manter o código que a gente está fazendo fácil de ser escalado, que ele se mantenha seguro, que ele se mantenha entendível para outras pessoas do ramo, e principalmente as automações que a gente vai fazer em relação a isso. E, nossa, tem uma coisa muito interessante a respeito da maioria desses conteúdos aí que eu mencionei. Boa parte deles eu já ensinei por aí. Já fiz palestras sobre acessibilidade, código à prova de falhas, clean code no front-end, segurança no front-end. Inclusive, eu quero saber de vocês se alguém aí já viu algumas dessas palestras minhas ou se essa daqui é a primeira palestra que você tá vendo minha. Eu quero saber depois. Porque agora a gente vai voltar para a pergunta principal. E que pergunta principal é essa, Larissa? O front-end, ele é o novo full stack? Aquele momento que, tipo, ainda bem que não tem aquele negócio dos tamborzinhos aqui, porque senão eu ia tomar um susto. Porque talvez sim, talvez não. É você que decide. Não é o famoso depende. Não é o depende que vai responder essa pergunta. Mas é muito da interpretação que você traz a respeito da reflexão que a gente fez aqui ao longo dessa conversa. Por quê? Você entende as mudanças que aconteceram aos últimos anos em relação à área de desenvolvimento web. Você entende que a solução de problemas veio a partir de alguma coisa que surgiu de uma tecnologia que veio para solucionar um outro problema. O ciclo todo se repete. Então, cada vez mais, a área vai se expandir porque algum problema a gente vai resolver. Esse problema não necessariamente o front-end precisaria resolver na sua totalidade, mas ele conseguiria ter uma grande influência nisso. Se você está atento nas formas que o front-end pode otimizar esses problemas e resolver esses problemas para você, você, consequentemente, é um profissional que se sobressai em relação a isso. Você sabe utilizar o desenvolvimento front-end como uma ferramenta para prevenir problemas que podem acontecer nas suas aplicações. Entenderam? Então, a questão aqui que eu quero trazer é, independente da definição que você tem hoje, que você busca hoje como front-end, back-end, full stack e tudo mais, o seu papel como pessoa desenvolvedora é utilizar essas ferramentas disponíveis. Que ferramentas são essas, Larissa? Linguagens, frameworks, bibliotecas e tudo mais, para você trazer soluções, ok? O aprendizado, ele vai te ser bom, você expandir o seu conhecimento sempre vai ser bom, mas você tem que também ser criterioso em relação àquilo que você escolhe aprender. Como eu falei, essa palestra ela não é um roadmap. Ela não é uma coisa que eu vou falar tudo o que você precisa estudar nesse momento, mas você precisa ser criterioso e escolher o que você vai dar prioridade nos seus estudos, no seu desenvolvimento profissional e principalmente no que faz sentido você implementar na sua empresa. Entenderam? Eu espero que de fato esse conceito tenha ficado claro para todos vocês. Eu vou fazer um pedido agora para vocês. Eu vi que já mandaram bastante dos meus links aqui no chat, mas também escaneiem esse QR Code aqui, vão lá nas minhas redes, me deem depois um feedback a respeito da palestra, do conteúdo que vocês acabaram de ver aqui para mim, que eu vou gostar bastante. E pela atenção de vocês até o momento, muito obrigada. É isso aí, gente. Vocês gostariam de deixar algumas perguntas, enquanto eu também aproveito e faço algumas perguntas? Caso sim, deixa aqui no chat do Discord. A galerinha que foi acompanhar a live no Instagram, comenta aqui no Discord, não precisa fechar a live do Insta, tá? Pode ouvir pelo Insta, mas deixa o comentário aqui no Discord para a gente conseguir fazer as perguntas para Lari. Lari, eu vou começar com a pergunta muito polêmica. Vamos lá. Tá preparada? Vamos lá. Tô brincando, não é polêmica não. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar assim, a galera para pensar. Você falou no começo que você tinha começado uma jornada de trabalho não, perdão, de estudo, que foi um caminho e ali no meio você descobriu que você tinha não é dom que fala, eu acho que dom é muito abrangente, mas sim um gosto por um outro caminho. Como foi essa transição mercadológica para você? Por exemplo, antes você tinha um conhecimento do desenvolvimento de jogos, então você tinha um contatos da galera do desenvolvimento de jogos e tudo mais. Foi tranquilo sair não, mas abrir mais portas para o front-end? Muito legal essa pergunta. Olha, eu vou dizer que as coisas elas não são aquela mil maravilhas que a gente sempre pensa que vai ser. Porque eu vou ser honesta com vocês e dizer que aquilo foi uma das partes mais caóticas da minha vida em eu ter tomado essa decisão, mas porque eu estava buscando aproveitar as oportunidades que para mim chegavam.
Naquela época, era 2019. Não, perdão, 2018. Eu tava fazendo o quarto semestre de faculdade. Aliás, o terceiro semestre. E eu via as oportunidades somente para a área de jogos. Eu via estágios, eu via vagas de júnior. A maioria das vagas eram gringas, eu não chegava nem aos pés de ter aqueles pré-requisitos. E eu caminhava bastante. Eu tinha um plano de estudos, gente, que era absurdo. Por quê? Baseava em, na segunda-feira, eu tá estudando Game Maker. Na terça-feira eu estava estudando inglês. Na quarta-feira eu estava estudando Unity. Na quinta-feira eu ter um tema livre para poder estudar. E na sexta-feira tinha alguma outra coisa que eu já não me lembro. Ou seja, eu estava mirando para 50 caminhos diferentes ao mesmo tempo. E de uma forma assim, não muito otimizada, para ser sincera. E isso por quê? Porque eu sabia, era desenvolvimento front-end na sexta, lembrei. E tudo isso por quê? Porque eu sabia das oportunidades que eu tinha ali. Achava que eu teria mais chance se eu mirasse em várias coisas. Só que o que eu não enxergava naquela época era que quanto mais caminhos eu tentava abraçar, mais devagar eu ia caminhar para tudo isso. Então, eu segui mais ou menos essa ideia até o final da minha faculdade. Eu estava no terceiro semestre quando eu tive essa matéria, voltei a gostar de desenvolvimento web e mantive estudando assim, dessa forma mais errônea, durante mais ou menos um ano, que foi o tempo que eu levei para finalizar a faculdade. E logo depois que eu finalizei, eu tive a oportunidade de ir para o bootcamp de Full Stack que eu comentei. E lá era desenvolvimento web da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E era real essa métrica que eu colocava, porque o curso era integral, só que ainda assim eu chegava em casa e estudava mais ainda. Por quê? Porque era a oportunidade que estava na minha frente. Quando eu entrei para esse bootcamp, eu sabia que tinham empresas patrocinando isso. E eu sabia que não ia ter como eu manter o foco nos meus estudos em jogos, porque a oportunidade mais plausível para mim naquele momento era conseguir uma oportunidade como uma vaga como desenvolvedora front-end ou até mesmo full stack. Mas eu resolvi focar no front porque era o que eu tinha mais afinco naquele momento. Então, se era para estudar uma única coisa e que fosse uma coisa que eu gostasse, eu optei por focar no front-end. Mas quando eu estava na faculdade, eu tentei agarrar o mundo. Mas aí, quando eu olhei para a área de web, falei, por que eu não tento agarrar tudo isso? Colocar só mais algumas responsabilidades aqui. Eu não enxergava esse gap de tempo que eu ia ter até meu resultado. Por quê? Porque eu não tinha o foco, eu não mantinha isso. Então, quando de fato eu falei, eu não tenho mais como estudar desenvolvimento de jogos nesse momento, porque eu sempre encarei as coisas como uma coisa temporária. Pode ser que agora eu tenha mais oportunidade como front-end, então eu vou deixar um pouco de lado esse outro estudo que talvez não está mais sendo tão rentável para eu conseguir uma oportunidade como desenvolvedora de jogos, do que se eu focar agora e conseguir uma oportunidade como front-end. Então, naquela época eu tive que colocar muito na balança quais eram as oportunidades que eu tinha mais chances para trilhar naquele momento da minha vida. Meu objetivo era ser contratada, ter a minha primeira oportunidade como desenvolvedora. A partir dali, eu poderia decidir melhor, tipo, com mais afinco aquilo que eu realmente gostava. E eu dei a sorte de justamente conseguir focar naquilo que eu realmente gosto até hoje, que é desenvolvimento front-end. Então, ter essa oportunidade de você conhecer outras tecnologias, de você saber o que você busca, ou principalmente você experimentar as coisas, mesmo que a princípio não seja uma coisa que talvez você goste, até porque eu tinha ranço de JavaScript, hoje ele paga as minhas contas, você tem a oportunidade de descobrir coisas que você gosta. Da mesma forma, aconteceu de eu descobrir uma grande, vamos dizer, uma grande paixão, um grande afinco pela área de segurança. Eu fui gostar da área de segurança depois de um evento que eu participei, que eu tive a oportunidade de conhecer mais a respeito. E eu falei, caraca, isso aqui é muito promissor. Então, se eu não fosse da área de desenvolvimento front-end, talvez eu gostaria de seguir como segurança. Só que agora eu tô olhando para um outro momento, uma outra área da vida, e então, tipo assim, a gente tá aberto às oportunidades, a gente tá olhando para as possibilidades que a gente tem em relação à área, em relação a estudo sobre novas áreas, novos conhecimentos, e é isso que proporciona você chegar muito mais rápido naquele objetivo que você tem, quando você escolhe ter foco em uma única coisa e fazer aquela coisa muito bem feito. Maravilha. Enquanto o pessoal tá ali formulando as perguntas, eu tô vendo o pessoal decidindo digitar ou não. Gente, à vontade, tá? E nós ainda temos aí mais alguns minutinhos.
Lari, outra dúvida. Nessa decisão de mudar de carreira, uma coisa que eu vi muito nas suas redes sociais é que você dá muito conselho, principalmente para quem está começando e a melhorar o portfólio, melhorar o currículo. E aí eu vi uma coisa interessante nas notícias recentemente, eu até compartilhei com a equipe aqui da administração, que uma empresa, não vou lembrar de qual país, mas norte-americana, decidiu demitir toda a sua equipe de desenvolvimento e substituí-la por IA. Não vou citar o nome da empresa, não convém, também não vou citar o nome das IA para não sair divulgando. Depois de alguns meses, ele foi visto aí no LinkedIn divulgando essas vagas novamente e sendo bastante aberto até. Antes ele era mais rigoroso na seleção, dessa vez ele foi um pouco mais aberto, porque não tinha mais ninguém. Então fica aqui a questão, para essa galera que está vendo as IAs assumindo o controle das coisas, você ainda acha que é o momento para essa galera entrar no mercado do front-end, que é bem mais nichado, não é para qualquer pessoa, ou você acha que vale a pena quem já está no front-end pensar em pegar um pouco mais de outras especialidades para poder conseguir ter mais oportunidades de carreira? E mais, quem ainda está começando, vale a pena continuar, aproveitar essa queda que foi a decisão desse empresário, que mostrou que o ser humano ainda não pode ser substituído? Queria um pouquinho da sua opinião em relação a isso. Maravilha. Ó, a princípio, eu quero começar com um questionamento, uma certa provocação sobre, tipo, quem observa esse tipo de movimento no mercado e, tipo, acha que tem que tomar uma decisão com base naquilo. Eu gosto de pensar que você precisa tomar as decisões da forma mais racional possível e principalmente analisando quais são os dados que você está tomando, que você está levando em conta sobre essa decisão. Ah, foi dado de uma empresa X, um negócio Y, lá longe que aconteceu e tudo mais. Tá bom. É a sua realidade nesse momento? Você está aqui agora, vendo pessoas substituídas, demitidas por uma inteligência artificial, você está vendo isso na sua realidade, na sua frente. Você está ali num grupo de desenvolvedores e você escuta alguém reclamar: caraca, eu fui substituído por uma IA. Você vê realmente alguém fazendo isso? Ou você acha que, tipo assim, o empresário lá longe, ele sabe da sua existência e fala: não, quer saber, eu vou realmente pegar, substituir todo mundo aqui, só porque eu não quero ver mais pessoas como, por exemplo, a Lara Azevedo, que tá ali hoje fazendo não sei o quê. Não sei o quê. A princípio, eu olho assim, tipo, a situação global tem que realmente analisar se ela vai chegar em você, da sua realidade, no seu contexto. Isso principalmente tira um pouco desse medo global das coisas que realmente nos afetam. Agora, a questão sobre entrar na área, eu uso esse comparativo também com pessoas que falam pra mim: Lara, eu tô com X idade. Compensa eu entrar na área? Aí eu respondo pra ela: se você planeja morrer daqui a um ano, talvez não compense. Se você planeja morrer amanhã, talvez não compense. Mas se você não tá planejando fazer isso, por que não compensaria? Porque você, com medo de alguma coisa, vai se ater a não fazer algo que você gostaria, que você pergunta pra outra pessoa se compensa, se vale a pena ela tomar uma decisão por você, ao invés de você ir usar esse tempo pra ir realmente buscar aquilo que você quer, estudar sobre aquilo. E principalmente, se vale a pena, se a gente vai realmente ser substituído, a gente não sabe o futuro. Só que a gente sabe o presente. A gente sabe que a gente está utilizando a inteligência artificial para nos beneficiar. Quantas coisas a gente já não fez em benefício da inteligência artificial nos últimos 2 anos? Que foi mais ou menos o tempo que sobressaiu aí, explodiu a questão da IA. Quanto tempo isso já não nos beneficiou? Quem aqui não estuda com IA? Quem aqui não usa erroneamente, de certa forma, a IA para fazer uma prescrição de dieta para vocês? Quem aqui não fala, ai, sei lá, resume aqui um negócio para mim, explica como se eu fosse uma criança de 5 anos? Quem nunca utilizou aqui em prol de um benefício? E é isso que vai perdurar nesses próximos anos. Por quê? A gente fala da pessoa ser substituída e tudo mais, não sei o quê, só que inteligência artificial ainda não faz tudo que uma pessoa faz. Não faz mesmo. Não tem uma coisa tipo, nossa, me substituiu por completo. Pode ser em questões de tarefas administrativas, ter mais produtividade, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, para o raciocínio humano, para a forma como a gente conecta informações, a gente processa, a gente tem sentimentos, a gente usa o sentir para tomar decisões, isso amanhã não faz, entendeu?
E por que isso é importante? Tem uma analogia muito boa que eu lembro que eu fazia bastante a respeito de Star Trek. De você ser uma pessoa que está baseada em emoções ou você não estar baseada em emoções, que não é o caso do Spock. As tomadas de decisões são totalmente diferentes. Por quê? IA não tem empatia. Isso já é um ponto diferencial. Então, uma pessoa que, por exemplo, é líder, ela também vai levar em conta a empatia da pessoa com que ela tá trabalhando, do time que ela tá fazendo, da pessoa que ela tá liderando. Tem muitas questões assim que, por exemplo, uma IA não consegue fazer. Não consegue. E desenvolver com a mesma precisão que um desenvolvedor não é uma delas. Ah, pode desenvolver mais rápido? Pode, mas o código tá certo? O código faz tudo o que você de fato quer? Você pode colocar a melhor descrição possível, ela vai fazer o mesmo trabalho que você? Provavelmente não. Então, assim, antes de se preocupar com a questão de eu vou ser substituído por uma IA, nem vale a pena começar, você tá querendo largar os bets antes mesmo de você ir pro desafio. Isso daí, eu vou dizer, eu acho covardia com você mesmo, porque você não tá nem se dando a chance. Eu também tinha muitas incertezas no começo e, apesar disso, eu realmente segui aquilo. Eu errei muito, mas foi através do erro que eu aprendi o que estava errado e fui lá e corrigi. Com inteligência artificial, você tem a oportunidade de saber onde você vai errar antes disso. Nossa, porque sim, IA prevê as coisas também, pode prever os erros pra gente. Então, usar ela como uma ajuda para você nesse momento vai ser muito melhor do que você se prender ao medo é, de ser substituído. Não vai. Não vai. Pode confiar. Mesmo você que tá começando agora. Não se cai nessa ideia de que, tipo, mas vão me substituir mesmo. Vão substituir se você for medíocre. Se você não se levar a sério em relação à sua carreira e, de fato, se dedicar para isso. Olha, eu preciso me tornar bom nisso daqui. Mas não porque a IA vai me substituir. Porque eu vou arcar com a responsabilidade de ser um profissional que precisa entregar isso porque é responsabilidade dele. Entenderam? A gente sempre busca ascensão profissional, a gente sempre busca subir de cargo, construir e alcançar os nossos sonhos a partir da nossa carreira. Vocês vão me falar que vocês vão deixar de conquistar o sonho de vocês, seja comprar o carro, seja construir a família de vocês por causa de medo de inteligência artificial, eu tenho mais que puxar o pé de vocês aí com a mão molhada e gelada. Que é uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu faço um tonzinho de ameaça com o pessoal. Eu falo, eu vou puxar o pé de vocês com a mão gelada e com a mão molhada. Eu vou adotar esse termo, adorei. Perfeito. Só para incrementar, o pessoal aqui resolveu comentar, graças a Deus. Olha só, o Felipe, ele fez um comentário que eu acho assim, não tem nem como acrescentar de tão bom que é. Acho que a IA é uma ferramenta como qualquer outra. O conhecimento humano ainda é essencial para poder filtrar os resultados que a IA nos traz. E, gente, vamos combinar que a decisão dessa empresa de demitir toda a equipe de desenvolvimento, colocar 2 IA para trabalhar e depois, poucos meses, questão de poucos meses, tentar recontratar todo mundo de volta, já é uma resposta muito clara da situação. Mas o que eu acho importante trazer, principalmente para essa galera nova que está entrando agora, que não tem experiência no mercado, acho assim maravilhoso a gente tocar no assunto. Ainda sobre as IAs, o Felipe também comentou em relação a usar IA para gerar o código, só funciona se você conseguir analisar o código. Ou seja, se você não sabe fazer, você não vai identificar o erro se houver lá, que provavelmente vai haver. E também por questões de segurança. Outra coisa Uhum. bastante interessante, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver. A Lisa fez uma pergunta, mudando de pato para gans. A Lisa fez uma pergunta muito legal. Principalmente a Lisa e o Akin, eles estão estudando a área, então eles fizeram perguntas interessantes, mas como o Akin fez uma diferente, vamos para a Lisa primeiro. Lari, você que já foi full stack, qual a forma mais eficiente de estudar para ser um bom full stack? Não é só ser bom. Focar em uma área primeiro, tipo uma por vez, ou fazer as duas juntas ao mesmo tempo? Você senta e chora de desespero ou você só aceita o que você tem que fazer? Eu voto no chorar e desespero, mas vou deixar a Lari responder. Não, eu acho que chorar no desespero é, tipo assim, uma consequência, mas brincadeira. É que às vezes acontece, gente. A gente sabe como que é dia a dia de desenvolvedor, síndrome de impostor, esse tipo de coisa, desespero. Eu estou atrasado na área e tudo mais. Mas uma coisa que eu tiro
de letra, assim, um dos grandes aprendizados em relação à minha carreira, que a forma como eu mais me desenvolvi foi através dos desafios. E principalmente saber o que se esperavam de mim, saber o que eu precisava fazer e correr atrás daquilo como se não houvesse amanhã. E eu menciono, inclusive, uma experiência que eu já contei algumas vezes nas minhas redes, mas eu vou trazer aqui também. O ano era 2019, eu tinha acabado de fazer o curso de desenvolvimento full stack junto com outro bootcamp, quer dizer, um curso menorzinho, focado em mulheres para ensinar linguagem React. E eu tinha feito o curso de full stack que durou 6 meses. Eu terminei os dois cursos juntos, e eu fiz um processo seletivo no final daquele ano. Foi acho que dia 28 de dezembro, se eu não me engano, porque eu tive a formatura no dia 21. No dia 28 eu fiz o processo seletivo. Eu voltei para casa já com um desafio técnico a ser feito. 28 de dezembro. Fica bem claro para todo mundo saber disso. Eu passei os próximos, sei lá, acho que 10 ou 13 dias fazendo. Na verdade, foram 10 dias que eu levei para fazer o primeiro teste. E eu levei o restante do tempo para fazer um segundo teste que veio da empresa que patrocinou o Bootcamp de Full Stack. Ou seja, naquele ano eu virei fazendo 2 testes técnicos ao mesmo tempo, basicamente. Por quê? Porque eu tava cega de vontade de querer fazer aquilo acontecer. Eu virei o ano fazendo aquilo. Eu não sabia, por exemplo, fazer um projeto inteiro sozinho, porque eu tinha levado 6 meses para aprender as ferramentas que eu usei para entregar o, digamos, TCC, entre aspas. E eu ia ter que fazer agora a aplicação sozinha e principalmente estudar Redux. Quem já mexeu aqui com Redux sabe que é uma desgraça você pegar aquilo para estudar sozinho, mas principalmente quando você tá fazendo um teste técnico. Aí que realmente o dev chora em posição fetal e a mãe não entende. Porque minha mãe viu eu chorando, mas ela não entendia o porquê. E aí, naquele momento, foi o que eu mais percebi que, tipo, eu busquei me desenvolver. Por quê? Porque eu tinha uma coisa muito importante em jogo, que era a minha colocação. Então, eu fui atrás de professor no Discord, eu fui atrás de tutorial, eu fui tentar fazer curso no meio do teste para ver se eu conseguia implementar sozinha aquilo lá. Foi bem mais difícil, mas eu destravei muito mais quando eu tive o acompanhamento de um mentor, realmente. Foi o momento que eu mais destravei. Só que naquele teste eu aprendi tanto em relação à construção das aplicações, sobre como que eu deveria utilizar, o que eu deveria fazer quando eu tivesse tal erro e tudo mais. No fim das contas, eu consegui entregar o teste a tempo, eu até pedi um pouquinho mais o prazo, e logo em seguida já fui fazer o segundo teste, que era muito parecido, com as mesmas tecnologias até, só que mudava a interface. Eu consegui fazer aquilo muito mais rapidamente. Por quê? Porque a primeira experiência que eu tive já me trouxe conhecimento pra caramba. Então, quando o meu conhecimento ele era colocado em prova, por exemplo, você tem um teste para fazer e você consegue seguir com ele a partir de determinadas instruções e o resto você meio que dá seus pulos, aquilo de certa forma flui. E quando o objetivo ele é muito forte para você, você tem mais motivação para conseguir ir lá e executar ele. Quando você tem acompanhamento, quando você tem um mentor, quando você tem uma pessoa te apoiando em relação a esse desafio, também as coisas fluem muito melhor. Então, o desafio ele estava lá. Às vezes a gente se assusta, às vezes a gente acha que não tá preparado, às vezes pensa, meu Deus, eu não sei onde eu tô errando. A gente busca por clareza. E aí, quando a gente vê de fato aquilo concluído, a sensação de alívio, ela é gigantesca, mas principalmente a questão de tranquilidade do quanto você desenvolveu a partir daquilo. No mercado de trabalho é a mesma coisa? De certa forma, sim. Quem busca, por exemplo, por crescimento profissional, desenvolvimento técnico, melhorar suas habilidades com programação, a melhor forma de você fazer isso é com exposição a essas tecnologias, a esses desafios. Tudo bem, Lari, como é que eu vou aprender? Você tem inúmeras formas de aprender. Você pode seguir os cursos, você pode seguir os tutoriais, você pode ver pessoas desenvolvendo aquela aplicação através de tutoriais e tudo mais. Você pode seguir a documentação, você pode ali tentar se guiar pela documentação para fazer o que você se propôs a fazer. E principalmente buscar ajuda de pessoas mais experientes, porque elas vão compartilhar com você os erros que elas cometeram para você não cometer e até te trazer um passo a passo com muito mais clareza e execução para você sobressair cada vez mais esses desafios. Então, a principal coisa aqui é você não fugir dos desafios. Em quesito, tipo, para aprender tecnologia tal, você sabe as formas. Você sabe até onde você tem que chegar. Saber resolver aquilo não importa o erro que tá dando no seu terminal. E você tem inteligência artificial, claro que vai te ajudar a resolver isso também. E
Bom, nossa, eu acho que eu já fiz um paralelo, fiz uma volta gigantesca pra trazer que, tipo, os desafios são as melhores formas pra fazer você evoluir. Maravilha. Eu acho que, de certa forma, acaba também respondendo a pergunta do Akin, mas se você quiser complementar alguma coisa, ele falou o seguinte: estou no quinto semestre de ADS, até então meu objetivo era Java, mas praticamente eu faço mais projetos de HTML, CSS e JS. É mais inteligente manter o foco em back, mas brincando com front? Eu acho que, de certa forma, já respondeu, mas se você quiser complementar alguma coisa. Sim, na verdade eu quero complementar também. Primeiro perguntar, Kim, qual que é o teu objetivo como desenvolvedor? Você quer, por exemplo, continuar trabalhando com a tecnologia Java? Você vê, por exemplo, opções boas para com isso? Beleza, pagar boleto é um objetivo. Beleza. Mas principalmente a tecnologia que você está utilizando hoje, você está satisfeito com o que você entrega? Você sente evolução profissional? Você vê oportunidade de crescimento com a tecnologia, com a stack que você está trabalhando hoje? Ou você só está aí trabalhando em projeto legado, você não está se desafiando tecnicamente, você está ficando defasado em relação ao mercado, e aí, consequentemente, pinga um processo seletivo para você fazer e você tem que correr e estudar um monte de coisa porque você está desatualizado, porque você quis trabalhar com aquela tecnologia. Isso também é uma escolha para você pagar boletos. Ah, inclusive eu esqueci de falar, gente, na minha apresentação, mas eu dou umas certas lapadas carinhosas em vocês, tá? Então, tipo assim, eu falo o que vocês precisam ouvir, mas eu falo de uma forma bruta, porém é com amor e carinho, porque eu quero realmente ver a evolução de vocês. É esse tipo de mentora que eu sou, inclusive a Lisa, se for a Lisa que eu estou pensando, ela é minha mentorada, e ela sabe que é assim mesmo. Um tapa carinhoso, prossiga. Maravilha! Então já entendeu a dinâmica aqui, vamos lá. Seu objetivo é pagar boletos. Ok, só que à medida que você vai crescendo na carreira, você também vai querer subir o patamar de vida. Afinal de contas, você não vai ser desenvolvedor para sempre, não vai ser júnior para sempre, não vai ser pleno para sempre. Então, você sabe as oportunidades que você está buscando para conseguir evoluir. Então, você está se desafiando tecnicamente? Você sente mais afim, mais vontade de trabalhar com outra tecnologia que muitas vezes você não dá a devida atenção agora, porque você fala que, eu tô sem tempo, eu, sei lá, não quero trabalhar com essa tecnologia, eu queria migrar, eu queria outro desafio, eu queria. Tudo bem, tipo, você tá ouvindo esse eu queria, porque isso também é muito importante pra você seguir motivado na coisa que você tá fazendo, entendeu? Então você tá fazendo igual a Tati, tô inocente. Eu só Então. quero declarar aqui que a chinelada é baiana, então a distância é maior. Então, quanto mais longe, né? Física e tal, Mais enfim. dolorido, né? É, então. Ai, você quer complementar, Lara? Eu te interrompi. Não, não, sem problemas. Deixa eu ver. A Maravilha. questão de você escolher, de fato, o que você quer fazer, olhando para o longo prazo da sua carreira, porque você não vai se manter nessa posição a todo momento. Dali a pouco a gente estava pensando, mas era um podcast? Por que eu tô vendo um UFC aqui? Brincadeira. Mas, ó, olhar para tua carreira no longo prazo, principalmente olhando os objetivos de vida que você tem, já vai dizer muito sobre o caminho que você deve seguir a partir de agora. Se você vai sofrer por você estar numa estagnação tecnológica, só trabalhando com o sistema legado e não tendo tempo, ou principalmente não dando prioridade para você avançar naquilo que você realmente gostaria, ou você vai tomar uma atitude e de fato falar: não, eu preciso realmente saber o que eu que preciso melhorar, eu preciso entender os meus gaps, eu quero me atualizar em relação ao mercado, eu quero ter boas oportunidades, eu quero, de repente, trabalhar numa empresa dos sonhos. Porque quem não tem uma empresa dos sonhos assim no currículo? Quem aí não quer, por exemplo, ser chamado pelo iFood? Quem não quer ser chamado pelo Mercado Livre? Um Google da vida, a Amazon, esse tipo de coisa. Quem não pensa em olhar para essas empresas grandes que dão um salário, tipo assim, ruim, que não deve ser um salário dessas empresas gringas, entendeu? A questão de você ter um domínio técnico para poder trabalhar nessas empresas, você ser uma pessoa reconhecida pelo tanto de coisa que você sabe, pelo tanto de coisa que você entrega, daí não é um objetivo profissional interessante para vocês? Quero fazer essa provocação aí, hein? O que vocês me dizem? Aquele momento que eu falo, gente, tá sem áudio, porque acho que o ouvido até parou de ouvir, né? É, então. Tava esperando, gente. Adorei essa, me senti provocado, não gostei. Prossiga. É assim mesmo.
Adoro uma coisa chamada linguagem do TikTok. Então, inclusive, gente, o objetivo dos palcos que a gente promove para vocês não é só trazer informação, mas também para provocar vocês a saírem dessa zona de conforto, tá? Por exemplo, o front-end, na minha opinião, aqui eu vou abrir espaço para todo mundo discordar, mas por favor, educadamente. O front-end, para mim, ele é uma área muito nichada e que, de certa forma, precisou se especializar em outras áreas para mostrar para que veio. O que, de certa forma, é um pouco injusto, né? Porque é uma área importante. O back-end não vive sem o front-end e vice-versa. Então, eu queria deixar aqui aberto também para vocês comentário. O que vocês acham do front-end? Estamos cheios de programadores e desenvolvedores aqui na Sociedade Pinguim. Então, convido vocês a deixarem comentário aqui, enquanto a gente está gravando, enquanto a gente pode ler ao vivo. E também, para quem quiser deixar os comentários nas redes sociais e estiver ouvindo nas plataformas de streaming. Eu acho difícil, necessário. Olha lá, tá vendo? É dessa tretinha que eu tô falando. Não vou nem ler um negócio desse, porque senão já pensou as polêmicas. Precisamos acabar com o Beck. Ah, gente, palavras do Lucas, tá? Só para deixar registrado. Pra comunicar com o banco usando display flex. Ah lá, tá vendo? Já arrumamos briga. Eita, Lele. Bom, o Felipe fez uma pergunta que já foge um pouco do assunto que a gente estava. Vou deixar o povo acalmar, senão a gente não sai daqui nunca. Na sua visão, Lari, existe algo tão importante quanto conhecimento... Ih, acho que é o mesmo assunto. Lascou, não vamos sair da treta. Pode falar, Na sua visão... aí. A gente tá no lugar certo pra discordar das coisas. Inclusive, chat, aproveita essa oportunidade e deixa as opiniões de vocês, tá? Eu vou ler tudo. Mas eu vou deixar o nome de vocês assinado embaixo, que eu não vou assumir esse BO. Na sua visão, Lari, existe algo tão importante quanto conhecimento em front-end para poder se dar bem, ou ser bem sucedido, ou até para começar na carreira? Até porque pois penso que nenhum conhecimento salva maus profissionais e a comunicação ruim. O front-end, ele teve muito dessa fama, né, de má comunicação com outras áreas. Pelo menos comigo, que sou da área de comunicação, senti falta disso. O que você acha? Não, primeiro que, tipo, sempre teve essa rinha sobre áreas, por exemplo, desenvolvedor e DBA, por exemplo. Nossa, inimigos mortais. O front-end e o designer. O front-end e o back-end, né? Que nem o Lucas aqui. A gente já pode sair na rixa, pelo jeito, né? Mas, vamos lá. Que mais que Um acontece? adendo, Lari, desculpa interromper. O Felipe mandou um adendo que ele está mais perguntando sobre o comportamento da área. Ah, legal. Ok, porque eu ia mencionar a princípio. É bom você saber solidificar bem a sua base nos conhecimentos, mas em questão de comportamento, nossa, tem muito. Primeiro de tudo, por mais que nós estejamos no Discord, a gente esteja aqui dando foco para as pessoas que estão de fato no palco, cadê as pessoas com a real foto delas? Eu tô vendo um monte de foto de anime, foto de desenho animado, fotos de ícones aqui. Cadê as fotos de vocês? Eu inclusa. Inclusa, Tati, sinto dizer. Mas, ó, por exemplo, eu falo, tipo assim, na questão de comportamento, então vocês vão me ouvir. A postura que vocês falam. É claro que a gente está num ambiente não propício para eu falar isso. Eu sou a pessoa que mora no Zoom praticamente. Mas o que acontece? A sua visibilidade. A sua visibilidade diz muito sobre você. Tudo bem que nós estamos no Discord e vamos eliminar esse fato. Vamos ignorar, pelo menos a princípio. A tua postura. Você entra numa reunião, você fica de câmera fechada, você entra na dele. Aqui eu vou parecer que eu tô em território inimigo. Você acabou de acordar e você vai ligar o computador para trabalhar. Quem for mulher aqui, amarra o cabelo desse jeito, deixa tudo bagunçado. Isso se amarra. Os homens todos, cabelo desgrenhado, a roupa ainda do pijama. Entendeu? Você vai falar bom dia pra pessoa, você fala bocejando. Entendeu? Às vezes você se atrasa, ou principalmente atrasa de propósito, porque em reunião online, quem nunca foi aquela pessoa que ficou esperando mais de uma pessoa entrar na reunião para você não ficar sozinho com outra pessoa ali que já estava na reunião antes? Quem nunca fez isso? Chat, esse é o momento de vocês brilharem. Desabafa, joga na cara, fala aí o que vocês tiverem que Isso. falar, que não estão Mostra, aparecendo.
Isso mesmo, gente. Pode aqui o momento que vocês vão estar orgulhosos de falar pra mim, Lara, eu faço tudo isso, porque aí eu vou orgulhosamente falar que eu vou puxar o pé de vocês à noite, ok? Com a mão gelada. Por quê? O que que acontece? O comportamento, ele vem a todo momento sendo percebido. Todo momento, gente. Ah, mas isso implica negativamente? Sim. Se você se atrasa para uma reunião, é um comportamento, ó, não tá pontual. Se você atrasa uma entrega e não comunica como você vai resolver aquele problema para não acontecer de novo, isso é um problema. Se, tipo assim, cometer erros não é errado, não tem um problema nisso. Você cometer várias vezes o mesmo erro e não ter aprendido, não ter resiliência pela primeira vez que isso aconteceu, você saber os danos que isso causa para sua equipe, para sua liderança, para o projeto, e você tomar o cuidado para não evitar fazer isso no futuro, isso queima vocês. Questão de comportamento também. Como você estuda, como você lida com feedbacks ruins, como você lida com erros, como você lida com discussão com outro desenvolvedor em algum momento em que você discorda dela. Você xinga ela no chat? Você fala assim, essa mina não tá sabendo o que tá falando? Entendeu? Peraí, deixa eu ver o que mais aqui. Que tá vindo um monte de comentário agora que eu tô tocando na ferida de vocês. Geralmente, anfitrião deve mostrar a cara quem deve falar. Tá dependido, não abra a câmera. Já fui de ligar a câmera o tempo todo, mas hoje é bem raro. Não abro nem a câmera no Zap. Ô, gente, que é isso? Cometer erros não é errado. Amei. Gente, mas é verdade. Levar pra vida o argumento. Nem minha mãe puxa minha orelha desse jeito. Tá vendo? Perdem vocês que não me têm como mentora. É umas dessas, assim, quase que todo dia. Só que assim, a diferença é que minhas mentoradas gostam. Inclusive, gente, esse negócio. Eu adorei o GIF do gatinho, porque eu adoro GIF de gato. E figurinha de gato também, eu vivo trocando. Gente. Já conquistou, já faz a Lara voltar aqui todo dia agora, se tiver mais GIF desse. Oh, com toda certeza, sou muito atraída por GIF de gatos. E, gente, aproveitar só para fazer um comentário na qual eu estou orgulhosíssima. Eu tenho uma mentoria de aceleração de carreira, nem sabia se eu podia fazer um jabá aqui, mas ela está nesse momento 97% feminina. Então, gente, é um baita motivo de orgulho para mim contar isso para vocês. Então, queria deixar esse adendo, mas voltando a puxar a orelha de vocês em relação a isso, postura conta muito. O comportamento que você demonstra com o seu time, que você mostra para sua liderança, diz muito. Só que também tem coisas que você pode adaptar em prol da sua carreira, porque afinal de contas, uma coisa que eu sempre defendo nas minhas aulas, você tem que ser egoísta com a sua carreira. O que isso quer dizer? Você vai fazer as coisas simplesmente por você ter algum benefício para isso? Exatamente. Por que você faria muito se não fosse o contrário? Por que você ia se matar de trabalhar se não fosse em algum benefício de você ter alguma coisa? Você faz hora extra, você faz war room. Em prol de quê? Do teu benefício, porque você vai ter um benefício fazendo isso. Talvez seja você não ser desligado por você estar fazendo o seu trabalho. Sim, é um benefício. Só que você busca de fato fazer aquilo que realmente é pertinente com aquilo que você verdadeiramente quer, o que você verdadeiramente vai colher benefícios no futuro. Você escolhe o seu difícil. O seu difícil agora é se sentir estagnado, continuar fazendo o mesmo que você está fazendo, não está estudando direito, não está se atualizando em relação ao mercado. Ou você vai escolher o outro caminho difícil, que é saber a dor do desconforto, que você precisa estudar, que você precisa melhorar, que você tem muitas habilidades ali a colocar em prova, porque visibilidade também é um conhecimento, é um comportamento que você precisa atrelar o quanto antes para sua carreira por justamente questão de egoísmo, porque assim você evolui. Quem aí sabe as responsabilidades em relação ao seu cargo e ao próximo cargo que você almeja? Quem aqui é júnior e sabe as responsabilidades de um pleno? Quem aqui é pleno e sabe as responsabilidades de um sênior? E você saber isso não só é mais importante do que você aplicar, à medida do possível, essas responsabilidades, porque é assim que você evolui na carreira, é assim que você mostra, de fato, você mostra a sua visibilidade, você vende o seu serviço em prol da sua promoção, em prol de você subir na carreira. Consequentemente, torna mais fácil para você realizar aquilo que você verdadeiramente quer. Toma uma atitude que de fato vai trazer o resultado que você quer. Exige coragem, exige sair da zona de conforto, mas é aquilo que traz resultado para você. Precisava dormir com essa? Com certeza. É o famoso sextou, né, família? O ouvido vai estar doendo assim amanhã. Acho que o final de semana inteiro vocês vão estar com o ouvido doendo assim, né? Faz parte. Galera, é o seguinte,
quem tiver mais perguntas para mandar, vocês têm 2 minutos no máximo para mandar pergunta. A Lari está muito cansada. Além de ser sexta-feira, final de semana, todo mundo trabalhando. Fevereiro também, né? Preparando para as férias de carnaval, todo mundo trabalhando igual condenado. E essa que vos fala também está exausta. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês têm até as 9h08 para mandar. Depois disso, quem quiser acompanhar o gravado também para poder acompanhar as foram ditas, ver pausadamente, a gente vai compartilhar o link na semana que entra, tá bom? Então vamos lá, olha só. Só para dar uma lida aqui nos comentários, quem está perguntando sobre a mentoria da Lari, eu vou deixar um link aqui no chat, mas também na versão gravada a gente vai deixar na descrição, que é o Linktree dela, onde vocês vão poder acompanhar não só a mentoria, mas também as suas redes sociais, tá bom? Vão lá, se inscrevam, quem tiver condições de acompanhar a mentoria também tem, eu vi, tá? Porque eu futriquei. Tem live toda semana, tá? Sou fofoqueira dessa forma. Gostei de ver. Se inscrevam lá no canal. Posso aproveitar e responder a pergunta do Felipe aqui antes pra gente finalizar? Vontade. Você quer lapada de verdade? Nós temos a questão, a importância do inglês na tua carreira. Claro que dá tempo. As documentações que você espera traduzir, elas já estão disponíveis há muito tempo em inglês. A linguagem que você programa, independente de qual seja, ela está majoritariamente com materiais em inglês. Tutoriais que você acompanha para você crescer, os eventos de fora, que já estão muito mais atualizados às vezes do que no Brasil, todo esse conteúdo está em inglês. Você perde tempo, você adia coisas por você não aprender inglês e não aplicar ele no dia a dia. E principalmente conversação, tá? Gente do céu, o quanto que, tipo assim, eu não precisei estar na cara e a coragem para aprender as coisas. Exemplo, ano passado, eu já fazia, tipo, 2 anos e meio que eu palestrava. Eu nunca tinha palestrado em inglês. Eu falei, por que não, né? Já tem um Call for Papers aqui, vai que, né? Nem vou, assim, com tanta intenção. Aceitaram minha proposta. Eu tinha 1 mês e meio para fazer uma palestra em inglês. Vocês acham que eu não corri para topar esse desafio? Corri. Executei, deu tudo certo. Estou triste porque eu tenho que pagar $99 para ter a gravação da minha primeira palestra em inglês, que eu tô cogitando se eu vou fazer isso ou não. Mas eu precisei superar esse desafio como? Metendo a cara. Então, assim, inglês sim é muito importante. Vocês não precisam meter o louco da mesma forma que eu meti, mas se vocês quiserem, vocês podem. Reconheço, recomendo. É bem uma adrenalina bem interessante. Mas, sim, vocês estão perdendo tempo se vocês não estão se dedicando em inglês. Então, aprendam a falar inglês, aprendam a ouvir inglês, escrever. Inteligência artificial tá aí para isso. Seu networking tá aí para isso. As pessoas desse servidor estão aqui para isso. E principalmente as pessoas até mesmo do seu trabalho. Sua liderança, será que ele não traz aí uma forma para você estudar inglês mais recorrentemente na semana? Inclusive, gente, a importância do inglês não é só para a área de programação e desenvolvimento, tá? Hoje em dia, a área de tecnologia inteira, comunicação também. O inglês, ele não só dá uma força, ele te impulsiona. Infelizmente, a gente tem que aceitar a realidade, principalmente para aquelas pessoas que querem um currículo mais pesado, vocês não vão fazer intercâmbio falando português brasileiro, tá? Então, Exatamente. o inglês, ele bota a Netflix aí, ó, para rodar em inglês. Eu adoro a dublagem brasileira, eu sou fãzaça da dublagem brasileira, mas quando o assunto é estudar idioma e linguagem, a gente precisa ouvir no idioma original, tá bom? Só um adendo ali, o Bruno, ele deixou um comentário bem interessante que nessa parte de desafios, né, de vocês saírem da área de conforto, que também encaixa com o que a Lari falou. No meio do software livre, somos malucos, não fazemos as coisas em troca de benefícios, mas só pelo desafio. E eu nunca li nenhuma verdade maior do que essa em relação a essa área, porque o pessoal faz as coisas pelo desafio, faz porque gosta, espalha a palavra do software livre também porque gosta e sem ganhar nada em troca. Então eu queria dar esse destaque, inclusive o Bruno, ele para quem não sabe, eu acho meio difícil nesse Discord o pessoal não saber, mas para quem não sabe, ele é o responsável pelo Big Linux, tá? Então, enche o saco do Bruno depois para vocês conseguirem mais detalhes. Mais uma vez, o link da mentoria da Lari tá aí no chat, mas eu vou mandar de novo para quem chegou agora.
não só da mentoria, mas também das redes sociais, tá? Tati, posso aproveitar e pedir uma coisa? À O vontade. pessoal que realmente quiser saber mais a respeito lá da mentoria, vai na última foto do meu Instagram, deixa um comentário ali que eu te chamo. Maravilha. Fala assim, ó, gente, comenta lá na última foto. Sociedade Pinguim. Isso aí. Marca a Sociedade Pinguim. Isso Faz aí, o marca. vocês. Vamos lá. Maravilha. Quero ver o engajamento de vocês, até porque eu falo, olha, você viu minha palestra, né? Que conta aí como é que você achou, o que você tá desenvolvendo, qual lapada doeu mais das que eu falei. Você pode ajudar até traduzindo documentação. Tem para todo tipo de conhecimentos. Em relação ao software livre, esse aqui que o Harry falou é muito importante para quem quer treinar inglês ou outro idioma e quiser participar também da comunidade software livre, aproveita para fazer parte da equipe de tradução. E para quem também está querendo, né, mais um peso no currículo, gente, a partir do momento que você executa um projeto, já taca no LinkedIn. Tô Uhum. errada, lá? De forma alguma, é exatamente isso. É trazer visibilidade para o que você está fazendo, o que você está se desenvolvendo e principalmente para a importância daquilo que você desenvolveu. O Bruno já está divulgando vaga lá, gente, aproveita. Maravilha. Lari, tem mais alguma coisa que você quer deixar de recado aqui para o pessoal? Eu vou dizer, acho que uma das frases que eu mais gosto, que é a sorte favorece os ambiciosos, quem realmente toma coragem e vai atrás daquilo que busca. Se esse conteúdo mexeu com você, reflete sobre o que você está sentindo que precisa fazer de evolução e corre atrás disso, apesar do medo. Eu deixo essas palavras para finalizar vocês. Venham conversar comigo sobre o que vocês refletiram sobre o conteúdo de hoje, se vocês gostaram da apresentação, se vocês quiserem os materiais também, quiserem trocar uma ideia a respeito da área de front-end também, minha DM está aberta para vocês. Eu aprecio muito o convite, eu estou muito grata para a gente ter essa dinâmica aqui no dia de hoje. Espero voltar mais vezes, eu espero colaborar muito mais com vocês a respeito da área de tecnologia. Então, tenho um grandíssimo obrigada para dizer para todos vocês que estiveram com a gente até esse momento e pelo convite de estar aqui hoje. Sim, né? Não foi nenhum sacrifício. Pra gente é maravilhoso ter você aqui. Inclusive, Fábio, surgiu uma ideia. Gente, eu tô com uma palestra aqui que não sai e queria aproveitar o palco. Pode falar com a gente, pode falar com o Lucas. Eu acho até que ele vai ficar muito feliz, tá? Porque a Com toda gente tem. certeza. Inclusive, eu queria deixar claro que nós estamos com dificuldade para achar convidados maravilhosos, tão bons quanto a Lara. Então, se vocês tiverem recomendações para a gente, deixa aqui nos comentários. Vocês podem deixar nas redes sociais, também pode deixar no comentário aí do serviço de streaming que você estiver nos ouvindo, ou no próprio canal do YouTube. Gente, eu convido vocês a participarem do nosso Discord, que é onde a gente divulga a maioria dos nossos conteúdos. E o próximo palco também vai ser divulgado primeiro no Discord. Lari, quando você quiser voltar, estamos de braços abertos, tá? Com certeza. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada por motivarem a gente com esse conteúdo. Compartilhe, não deixe de se inscrever, de assinar, dependendo de onde você está nos ouvindo. E participe do nosso Discord. É muito importante, porque se a gente sente que o nosso trabalho está chegando em vocês. Então, um beijo, um abraço, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que estiver nos ouvindo. E até a próxima.